Olá pessoal, estamos de volta. Algumas semanas atrás eu construí para vocês um vídeo falando sobre funções. Era um PowerPoint, não é isso? Naquela oportunidade eu estava muito mais preocupado com o conceito de função. Eu não cheguei a fazer nenhum exercício, o Fábio já fez todos eles e o que interessavam naturalmente, mas a minha preocupação era falar sobre funções, já que esse conceito é tão importante, seja para o Enem ou para o desenvolvimento da matemática em si. Tá? E hoje eu volto novamente para falar sobre função. Mas a minha preocupação dessa vez é tentar trazer para vocês alguma contextualização. Né? Eu vou explicar. É muito comum nós de matemática falarmos em função como uma relação entre y e x, mas sem necessariamente traçar uma natureza, seja para y ou seja para x. Né? E aí, o que eu venho fazer hoje aqui é tentar apresentar algumas dessas possibilidades, né? Dar vida, digamos assim, ao que é y, o que é x. Eu vou mostrar, vocês vão entender. Aqui. Eu queria apresentar para vocês, na realidade, a minha página. Nessa página eu tenho alguns objetos de aprendizagem, que são alguns objetos que vão permitir que você interaja e mexa, enfim. Aqui vocês vão encontrar alguma coisa relativa a álgebra linear, geometria analítica, quer dizer, há matérias aqui que dizem respeito diretamente a vocês, outras nem tanto, mas de qualquer maneira essa página está disponível para vocês, ok? Ela se intitula KitMath, e kitmath.com.br seria o endereço para acessá-la, ok? Hoje, particularmente, eu vou falar sobre funções, particularmente alguns exemplos de funções, já que até então eu não tinha mostrado nenhuma aplicação além do conceito. Alguém naturalmente vai lembrar assim, não, Zé Carlos, você falou de relações binárias da outra vez, mas a função é uma relação binária. Né? É uma relação entre dois conjuntos, onde existem algumas condições, uma das quais, e principal, é que cada x vai projetar apenas uma única imagem. Né? O Fábio deve ter falado sobre isso excessivamente. Pois bem, aqui você vai encontrar alguns supostos exercícios, né, de manipulação, e aí eu vou começar pelo quadrado que vocês têm maior conhecimento. Né? A minha pergunta é, como comporta-se a área do quadrado? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é, como é que ela cresce ou decresce, quer dizer, como é que ela reage quando eu modifico o lado do quadrado? Isso não é muito difícil, vocês têm essa visão. Repara, conforme eu vou aumentando o lado do quadrado, vocês têm essa possibilidade, é fácil perceber que a área aumenta. Na medida que eu diminuo, a área também diminui. Na medida que eu sei que a área é a superfície da figura. Mas a questão não é simplesmente essa. A gente está diante, sim, de uma função que seria dita crescente. Na medida que o valor de x aumenta, o y também aumenta. Quer dizer, o comportamento é o mesmo, tá? Tanto de x quanto da própria função. A função reage de acordo com o valor de x. Isso é característica de uma função crescente. A decrescente, naturalmente, ocorreria o contrário. Né? Conforme aumentasse o valor do x, a função diminuiria. Né? Isso é que traduz a função decrescente. Mas, em qualquer momento, ela vai aparecer. Por enquanto, vamos nos ater ao que a gente está tentando aqui, que é compreender como é que funciona a área do quadrado. Tenta fazer o seguinte, tenta pensar em um gráfico que traduza esse comportamento. Repare, eu vou começar o lado praticamente em zero, o que significa dizer que a área é zero. E conforme eu aumento o valor de x, ou conforme eu aumento o lado do quadrado, dá para perceber que a área também aumenta. Mas a questão é, como ela aumenta? Segundo que comportamento? Que curva? Já que qualquer desenho no gráfico nós podemos dar o nome de curva, seja ela reta ou não. Ok? Vejamos aqui então. Tentou fazer? Tenta você primeiro. Pensa. Esboça aí num papel que gráfico seria, afinal de contas. Legal? Vamos verificar? Ver gráfico. Esse ponto aqui traduz exatamente o que? A relação entre a área e a base do quadrado. Ele me diz, por exemplo, que o quadrado que tem 1,85 de base vai ter de área 3,41.
Bom, eu acredito que 3,41 aproximadamente seja o quadrado de 1,85, porque vocês sabem que a área de quadrado, na realidade, é o quadrado do seu lado. Não é? Repara, se eu disser, por exemplo, que esse lado aqui mede x, a área desse quadrado naturalmente vai ser x2. É esse comportamento que a gente está falando. Então, vou anotar aqui. Se aqui é x, a área desse quadrado, ou seja, a superfície desse quadrado, vai ser naturalmente o quê? X ao quadrado. E o que a gente quer perceber é como é que se comporta essa área. Vamos lá? Conforme eu diminuo o valor de x, repara. O que aquele ponto está me dizendo é que um quadrado que tenha lado 1,39 vai ter necessariamente de área 1,93. Né? Eu não sei se é o caso, mas a gente pode tentar conferir isso, né, usando a máquina de calcular. Repara, 1,39 elevado ao quadrado. Aqui, 1,93 aproximadamente. Ok? Conforme eu vou, então, variando o valor de x, repara, a área se modifica. Aí alguém vai dizer assim, pô, Zé Carlos, parece uma parábola. Não, não parece uma parábola. Na realidade, é uma parábola. Né? Mas o que você tem aqui, na realidade, é apenas um ramo da parábola. Até porque, o que acontece? Eu vou tentar aqui, viu? Não penso que eu vou ter muito sucesso, não, mas, beleza? O que acontece é que eu não tenho x negativo para me projetar essa parte da parábola. Mas o comportamento é de uma parábola. Né? E a gente, em sala de aula, trata essa parábola de que maneira? Né? Repara, se eu chamo isso aqui de y, e isso aqui necessariamente é x, então esse gráfico que está aqui representa a função y igual a x ao quadrado. Que a gente poderia escrever f de x, tá bom, igual a x ao quadrado. Né? Ou, caso eu queira chamar a área de S, Sx é igual a x ao quadrado. Não importa qual é a letra que você use, afinal de contas. Né? O que você está dizendo na realidade é que o comportamento da área em função do lado é dado por essa expressão. Repara, conforme eu aumento o valor de x, e é claro, infinitamente. Tudo bem? Tá. Esse é o comportamento. O que eu queria, na realidade, então, é passar para vocês a ideia, né, de que o gráfico y igual a x ao quadrado significa alguma coisa, efetivamente. Partimos para outra? Então, vamos lá. Retângulo. Deixa eu apagar essa coisa toda aqui, porque eu acho que não vale a pena deixar por aí atrapalhando, não é isso? A pergunta é, retângulos de mesmo perímetro possuem mesma área? Você deve estar lembrando que perímetro nada mais é do que o contorno do retângulo, correto? E é comum as pessoas pensarem em perímetro como quem pensa área. Né? Eu diria que alguns pensariam que retângulos de perímetros iguais têm necessariamente áreas iguais. E é isso que a gente vai tentar verificar. Ok? Eu gostaria que vocês não tivessem incluídos, né, nesse rol de pessoas que pensam dessa maneira. Então vamos lá. O aplicativo aqui é o seguinte, eu disponibilizo aqui a possibilidade de você trocar o perímetro. Ok? Eu vou trocar só por uma questão de, já que está aí para trocar, mas não havia necessidade. Ok? Aqui está. Isso aqui vai ser o perímetro do meu retângulo. Isso aqui, então, representa o contorno do retângulo. Ok? Então, vamos construir. Perceberam? A parte vermelha é o contorno de um retângulo. Ó, esse é um retângulo que tem perímetro igual a 8, porque afinal de contas o perímetro é esse segmento todo que agora contorna esse retângulo. Esse aqui é o único retângulo, por acaso, que tem perímetro 8? Claro que não. Até porque, repara, também esse tem perímetro 8. E também esse. Esse. Ou seja, quantos são os retângulos que eu posso construir que tem perímetro 8? Vários. Legal? E eu acho que vocês já perceberam aonde a gente quer chegar, ou pelo menos o que ocorre aqui. Né? Repara, a gente está querendo falar sobre a área desse retângulo.
Fica difícil você defender a ideia de que o retângulo tem sempre a mesma área. Olha para esse. Legal? E olha para esse. São dois retângulos, naturalmente, que têm o mesmo perímetro, 8. No entanto, é visível que essa área é maior do que essa, ou mesmo maior do que essa. Então, o que a gente quer, na realidade, é descrever como é o comportamento dessa área em função, não do perímetro. O perímetro é uma constante. O perímetro é 8. Todos esses retângulos que a gente está construindo aí, eles têm necessariamente perímetro igual a 8. Repara. Legal? Mas eles têm áreas diferentes. Bom, então eu tenho que estabelecer em função de quem eu vou analisar essa área. E eu vou analisar essa área em função dessa base. Então, como é que se comporta essa área em função dessa base? Repara, antes da gente pensar diretamente no gráfico, né, e você pode pensar um pouco como seria esse gráfico, vamos pensar o seguinte, repara, a base é praticamente zero, beleza? E quanto é a área desse retângulo? Zero. Não há retângulo, digamos assim, ok? Ele não tem superfície. Mas conforme eu aumento um pouco a base, o que acontece com a área? Perfeitamente, aumenta. E a gente poderia pensar que esse é o comportamento se a gente não olhasse melhor para cá e perceber o seguinte, mas peraí, a área está diminuindo. E repare que ainda agora nós dizíamos que ela estava aumentando. Bom, não precisa saber tanta matemática para saber que alguma coisa que aumenta e depois diminui, naturalmente tem um ponto máximo, né? Ela era crescente e de repente passa a ser decrescente e você já consegue antever que gráfico seria esse. Legal? A gente vai até ele. Eu vou marcar aqui o gráfico. Repara que esse ponto que está aqui em cima caracteriza o quê? Que o retângulo que tem a base 1,92, se esse pedaço mede 1,92, a área vai medir 3,99. Isso aqui é praticamente 4, né? Digamos assim. Bom, é uma questão de aproximação. Eu não consigo colocar exatamente o 4. Vamos verificar como é que ele se comporta. Repara. Bom, então tá. Então comecemos aqui. A base é zero e a área é zero. Esse ponto caracteriza isso. Ok? Mas eu vou aumentar a base. E conforme eu aumento a base, repara, a área aumenta. Aumenta. Aumenta até um determinado ponto e se você olhar direitinho, dá até para perceber que momento é esse. Né? Parece que é o momento do quadrado. O que caracteriza, inclusive, para vocês que o quadrado nada mais é do que um retângulo, embora alguns não consigam ver isso. Legal? Ele tem os ângulos retos, então ele é um retângulo. Apenas o retângulo mais bonito, aquele todo certinho. E aí vamos continuar. Eu vou continuar aumentando esse lado. E a área começa a fazer o quê? Diminuir. Repara que eu tinha um gráfico, uma função crescente, ela subia até um determinado ponto, que a gente pode verificar qual é, né, que vocês sabem que será a abscissa do que nós chamamos de vértice, ó, e depois começa a ser decrescente. Até onde? Até aqui. Ó. Inclusive, mesmo sem o gráfico, eu acho que você consegue perceber, né, que o comportamento dessa área varia necessariamente quando x é igual a zero, aqui, e depois quando x é igual a quanto? Olha bem para a tua figura. Concorda que em todo momento, dois desses lados aqui somam um semiperímetro? Sim, porque os quatro caracterizam o perímetro, correto? Como esses dois segmentos aqui ó, são iguais a esses dois, eu posso falar tranquilamente que esse percurso que está aqui é o semiperímetro. No nosso caso, eu diria 4, né? Aqui. Isso tudo não valia 8? Então isso aqui vale 4. O que significa dizer que naquele gráfico você imagina que ponto é esse. Né? Repara, os dois momentos onde a área vale zero é quando x vale zero, caracterizado por esse ponto, e quando x vale 4, caracterizado por esse ponto. Aqui. Esse é o comportamento desse gráfico. Mas aí você perguntaria, mas qual é a lei de formação? Ou seja, qual é a equação que define essa curva na realidade? Né? A gente pode vê-lo aqui. Eu preparei isso para vocês.
Não sei se eu vejo direto, não sei se eu faço paralelo. Vamos olhar primeiro. Está aqui. Retângulos de mesmo perímetro não possuem necessariamente a mesma área. Ok? Já vimos isso. Todos esses retângulos aqui, cada ponto desse caracteriza um retângulo que tem necessariamente o perímetro 8, mas que não necessariamente possui a mesma área, que a área é lida aqui do lado. Olha lá. Admitamos que a base desse retângulo seja x. Então está aqui, ó. Eu vou fazer acompanhado aqui. Imagine que isso aqui seja x. Legal? Como isso aqui é metade do perímetro, no nosso caso 4, esse pedacinho aqui naturalmente mede 4 menos x. E como a área de um retângulo é o produto dos dois lados, eu posso falar que S porque é a área, né, a superfície, é x que multiplica 4 menos x. Olha lá. Se eu escrevo S igual a x vezes 4 menos x, se eu escrevo y igual a x que multiplica 4 menos x, não importa. A expressão é a mesma. Ou se eu escrevo f de x, porque aí eu estou entendendo f de x como a área de um retângulo que tem a base x, vai ser x que multiplica 4 menos x. Será que eu preciso multiplicar para você perceber que é uma expressão quadrática? Acho que não, né? Em todo caso, ó, y igual a quê? A 4x menos x2. Tá lá. Esse seria o gráfico dessa parábola. Uma parábola que tem coeficiente de x2 negativo, concorda? O que significa concavidade para baixo. Tá lá. E a gente pode verificar agora qual é o comportamento aqui. Eu não sei se eu consigo parar num valor inteiro, é muito difícil eu conseguir essa coordenação. Vou tentar parar em 1, não consegui, 99, tá vendo? Ó. Mas se x é 1,01, quer dizer, se aqui vale 1, necessariamente aqui valeria quanto? 3. E a área desse retângulo seria 3. Está aqui. Ó. Só não está 3 porque aqui também não é 1, né? É 1,01. Ok? Tá lá. Esse é o comportamento desta. Repare que poderiam pintar perguntas como, por exemplo, quais são os retângulos de perímetro 8 que possuem a área igual a 3? Aqui, pelo gráfico, a gente pode até analisar, né, de que aqui, esse cara, que tem base 1,01, também tem a área o quê? 3. Mas ele não é o único, né? Esse não é o único ponto, digamos assim, que caracteriza a área 3. Se a gente navegar um pouquinho aqui para o lado, a gente vai encontrar outro ponto, repara, né, que tem naturalmente área igual a quanto? 3. Aqui embaixo eu seria capaz de perceber qual é, horrível, né? Mas tudo bem. Qual é o valor de x que faz essa área ser igual a 3. Né? E como é que eu faria isso se por acaso eu quisesse determinar esses valores? 4x menos x ao quadrado é a área. E essa área necessariamente tem que ser igual a quê? 3. Então eu escreveria isso. 4x menos x ao quadrado é igual a 3. Repare que isso aqui é uma equação de segundo grau. Né? Se você quiser ajeitar e colocar os coeficientes, eu vou usar aqui do lado, tá? Eu vou dizer x ao quadrado. Estou passando ele para o lado de cá, para ficar positivo. Vou passar o 4x também, menos 4x. E o 3 já estava do lado de lá, vai continuar mais 3. Igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Se você quiser fazer mentalmente, você tem condições de fazer. Se não quiser, B2 é 16. 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. E delta, então, igual a 4. X, portanto, será igual a menos B, ou seja, 4, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que no caso é 2, sobre 2 vezes A, 2. Daqui vão sair duas raízes. Uma delas será 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. A outra raiz, x duas linhas, vai ser 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Ou seja, x igual a 3 e x igual a 1 são os dois momentos em que essa área vale 3. Eu diria algo mais ou menos assim. Se por acaso o nome da função fosse f de x, eu teria aqui
f de x igual a quê? A 4x menos x ao quadrado. Tudo bem? Pois é, aqui, se eu quisesse traduzir o que eu acabei de achar, eu diria que f de 3, ou seja, a área do retângulo que tem base 3, é 3. F de 1 é 3. Ou seja, a área do retângulo que tem base 1. Reparou como é que o simples fato de eu chamar de f, y, pode confundir o que não necessariamente é complicado? Né? Por acaso a gente está trabalhando com f, eu poderia trabalhar, por exemplo, com s. E a expressão seria sx igual a quê? A 4x menos x ao quadrado. O que seria sx? Seria a área, a superfície. Né? O nome da variável não importa. Na física você trabalha com velocidade, você trabalha com aceleração, você trabalha com t e não com x, né? Uma função de espaço em função de tempo, o cara que escreve s de t, né? E diz, por exemplo, 2 menos t2. O que eu tenho aqui na realidade? É uma função que a gente está fazendo aqui. Só que nós, de matemática, trabalhamos de que maneira? F de x igual a 2 menos x2. Está aqui, ó. Se o professor de física está falando para você que isso aqui é uma parábola, também isso aqui é uma parábola e a mesma parábola. Né? Beleza? Deu para entender mais ou menos o que a gente está comentando? Tá? Repara, por exemplo, que esse ponto aqui, ó, é o ponto de quê? De máximo dessa parábola. Né? É o ponto onde a área é máxima. E alguém podia me perguntar, qual é a área máxima obtida por um retângulo de perímetro 8? Né? Porque entre todos os retângulos que eu posso ter, aqui, ó, o que tem área máxima é esse aqui, ó. Olha lá. Ele tem área quanto? 4. Repara que se a área é 4 e ele é um quadrado, né? Eu poderia dizer então que o lado é 2. 2 vezes 2, 4. É exatamente isso. Aqui, ó. Eu poderia muito bem pegar aqui, isso está uma zona danada, né? Mas vamos aproveitar outro espaço aqui no cantinho. Deixa eu tirar isso daqui. Ok, agora a gente arrumou mais um espaço aqui para a gente. Eu posso muito bem dizer que essa área, 4x menos x ao quadrado, deve ser igual a quanto? 4. Olha lá, equação de segundo grau. O que eu tenho então? x2, estou passando para cá, tá ok? Menos 4x mais 4 igual a 0. X vai ser igual a quê? Qual é o valor de delta aqui? 16 menos 16. Concordam? Então vai ficar quanto? 4. Mais ou menos, vou botar 0 aqui porque a gente achou, né? Sobre 2. O que implica x então igual a 2. Então, o que significa dizer? 2. Aqui não está escrito 2, aqui está 1,97 por uma questão de aproximação, tá? Vocês vão aonde convir, né? Que a tela é um conjunto de pontos que a gente às vezes passa entre um ponto e outro e não consegue parar no lugar devido, tá? Eu posso até tentar parar no 4, mas eu acho que eu não tenho essa destreza toda não. Eu vou tentar aqui mais uma vezinha, deixa eu ver aqui. Olha, tá vendo? 2,01, ele puta para 9, ó, e eu não consigo colocar um ponto aqui no meio, tudo bem? Olha lá, 1,99 está marcando quanto de área? 4. Olha lá. Claro. E se eu mexer aqui, botar 2,1, a área vai ser quanto? 4, que são valores aproximados, ok? Não vamos exigir também que... Bom, essa é a brincadeira. Eu tenho outros aplicativos aqui, eu acho que merece que vocês olhem, ok? Não necessariamente eu vou passar por eles, porque possivelmente eu não vou ter tempo. Deixa eu limpar aqui, senão você não consegue enxergar. Aqui, por exemplo, ó, eu peço que vocês digam como é que se comporta essa área. Isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado, tá ok? E esse segmento que está aqui limita uma área que fica aqui dentro. Dentro desse, na realidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desse hexágono. Isso aqui é um hexágono, tá? A figura é formada pelos dois quadrados. E ele quer essa área. Repara o que acontece, essa área faz o quê? Aumenta, 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 aumenta. E parece que continua aumentando
mas não aumentando tanto quanto aumentava antes, isso então vai traduzir um gráfico bem diferente daquele que a gente tivesse feito, ok? Eu não vou me estender, porque essa aula ficaria longa demais. Vou deixar isso aqui como curiosidade para vocês, porque eu acredito que vocês devam e podem visitar essa página, ok? Depois eu posso voltar com um debate sobre isso aqui e sobre outras coisas, como o retângulo inscrito, a área máxima, né? Bom, de qualquer maneira, eu só quis dar uma introdução sobre isso, ok? Eu espero ter ajudado e agradado. Agora que eu posso fechar, ok? A gente está tentando se adaptar ainda com essas funções, tá? Eu estava usando o Hangout para fazer uma aula para vocês. Vocês perceberam que a configuração dessa aqui é diferente. Eu baixei um softwarezinho, o OBS, para a gente fazer isso aqui, tá? E estou tentando inaugurar aqui uma mesa digital para que eu possa me comunicar com vocês, tá bom? Eu prometo que a gente vai fazer outros vídeos. Eu espero que tenha ajudado esse. E vocês fiquem com essa imagem bonita aí que é a escola, só falta vocês. Tá bom? Beijos, até a próxima.